Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu quero ler se encontra em Mateus 22, o verso 21. Só a parte da resposta de Jesus que diz assim: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu quero dar ênfase a essa última parte onde ele diz, dê a Deus o que é de Deus. A minha intenção em trazer essa palavra é para que, seja lá quem for a pessoa que estiver assistindo aí do outro lado, você possa ter esse momento de reflexão a respeito da sua própria vida para com Deus. Jesus está nos mostrando que existe algo que nós temos que fazer em nós que é devido ao Senhor, que nós devemos ao Senhor, que é aquilo que Ele espera que nós façamos. E se você já conhece a palavra de Deus, você sabe que existirá um momento de prestação de contas. E é exatamente neste momento onde Deus vai pedir contas daquilo que nós devíamos a Ele, se nós temos feito segundo o que Ele tem pedido ou se nós temos andado em desobediência. A palavra de Deus, por exemplo, fala em 2 Coríntios 11:3 que existe uma simplicidade, uma pureza que é devida a Cristo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos honra ao Senhor, gratidão pelo que Ele fez por nós na cruz, que nós devemos um coração inteiro e fiel para com o Senhor, e por aí a lista se segue. O respeito, o temor, a obediência, tudo isso são coisas que nós devemos ao Senhor. Mas existem muitas outras coisas mais. Mas a partir daí eu quero poder, nesse momento, que nós dois juntos possamos ter esse momento de reflexão para sabermos se nós temos feito aquilo que é devido ao Senhor. Se nós temos dado o tempo devido, se nós temos dado a atenção devida, o respeito devido, não apenas ao Senhor, mas às pessoas a quem o Senhor disse que nós também devemos essas coisas, que nós devemos usar o amor aos nossos próximos, que nós devemos o respeito às autoridades e por aí vai. Será que nós temos cumprido isso nas nossas vidas? Muitas pessoas podem pensar até que sim, mas elas vão pensar que sim porque elas não conhecem ainda as muitas outras coisas que a palavra de Deus exige de nós, ou que Deus espera de nós. E se você não tem certeza a respeito da sua fidelidade ao cumprimento daquilo que Deus espera de você, eu quero te encorajar a você buscar pela palavra de Deus esse entendimento, a buscar pela palavra de Deus, a conhecer aquilo que você deve ao Senhor, até porque todos nós sabemos que existirá um dia de prestação de contas diante do Senhor. E o Senhor já disse qual vai ser o preceito, o qual Ele vai usar para fazer as exigências, dessas prestações de contas. Vai ser justamente a palavra de Deus que Ele nos deixou. A Bíblia, Ele vai nos julgar mediante a sua palavra, que não muda. E é incrível a forma como nós cristãos não temos nos atentado para isso, não temos dado atenção devida para isso, não temos gastado tempo em oração com Deus e muito menos com a sua palavra. E por causa disso nós não temos a consciência viva, de quão sério isso pode ser. A palavra de Deus fala a respeito de muitos que ouviriam da boca do Senhor que deveriam se apartar dele, porque não conheciam, porque eram pessoas que praticavam a iniquidade. E eram pessoas que viveram uma vida ativa, um ministério ativo, que fizeram muitas coisas para o Senhor e mesmo assim ouviram isso da sua boca. Ou porque no meio do caminho se desviaram, ou porque se enganaram, acharam que o que estavam fazendo era bom diante dos olhos do Senhor enquanto não eram. E quanto mais eu e você desperdiçamos os nossos tempos em qualquer outra coisa, ao invés de estarmos gastando tempo com a palavra de Deus em oração e buscando entendimento, mais chance nós temos de ser esse tipo de cristão. Porque então nós não saberemos aquilo que o Senhor espera de nós. E a palavra de Deus diz que o servo que sabe a vontade do seu Senhor e não cumpre, ele é punido com muitos açoites. E o servo que não sabe da vontade do seu Senhor e por causa disso também não cumpre aquilo que lhe foi pedido, ele vai ser punido, porém com poucos açoites.
A diferença é só a diferença entre açoites, né, da quantidade de açoites. Mas a boa notícia é que nós não precisamos de passar por esses açoites. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos dirige, nos revela a sua palavra e nos dá entendimento para entendermos aquilo que o Senhor espera de nós, e não apenas isso, para nos capacitar a cumprir aquilo que Ele espera de nós. Então, nesse momento, eu quero trazer uma palavra de reflexão para saber se verdadeiramente nós, como cristãos, temos dado aquilo que é devido ao Senhor. Será se nós temos dado a pureza que é devida a Cristo, a simplicidade, a honra, o respeito, o temor e o tremor que é devida ao nome de Jesus Cristo? Será se o nosso coração tem sido inteiro para com Deus? Na última oportunidade que eu tive de pregar, eu falei a respeito, por exemplo, das muitas conversas que eu tive com vários cristãos, onde apenas uma vez eu ouvi da boca de um deles que ele tinha um projeto de restauração, né, de vida de pessoas viciadas, por exemplo. Mas da boca dos outros, tudo que eu pude ouvir é que eles buscavam casas, conforto, boa qualidade de vida, dinheiro e qualquer outra coisa, mas eu não consegui encontrar em nenhum momento dessas conversas, tirando essa, né, onde o rapaz tinha um projeto de restauração de vidas, eu não consegui ouvir da boca de nenhum deles, né, o quanto eles queriam que melhorassem o seu ministério, ou o que eles esperavam da sua vida espiritual, ou o crescimento nesse sentido, né, conseguir almas para o Senhor, ou o que eles esperavam estar fazendo pelo reino de Deus. Eu não consegui ouvir da boca de nenhum desses outros cristãos. Então, isso é uma prova, isso é um sintoma de que nós não temos entendido aquilo que nós devemos a Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E muitas pessoas têm buscado qualquer outra coisa ao invés disso e não conseguem viver nem o que têm buscado e muito menos o reino e a sua justiça. Porque eles têm feito tudo de forma invertida. Mas se a gente buscar primeiro o reino e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Esse nosso comportamento de não buscar o reino e a sua justiça mostra uma fraqueza no nosso coração, mostra um coração incrédulo, um coração que não consegue confiar no Senhor Jesus e naquilo que Ele tem falado. As pessoas muitas vezes elas dizem acreditar, mas com as suas atitudes elas negam a fé naquilo que dizem acreditar. E se nós não nos deixarmos ser trabalhados pela palavra de Deus, ser confrontados pelas verdades de Deus, se nós não gastarmos tempo em oração e com esse relacionamento com o Espírito Santo, dificilmente nós vamos perceber isso. E muito facilmente nós vamos nos demover dessa simplicidade, dessa pureza que nós devemos a Cristo. E muitas vezes pode ser tarde demais, mas eu quero me deixar ser um instrumento de Deus na sua vida e te levar a esse momento de reflexão, não para atacar pedra, não para dizer que você é um crente que não presta, mas para que depois de um momento de reflexão sincera a respeito do estado que estamos, nós possamos buscar a ajuda que nós precisamos para viver aquilo que Deus espera de nós. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Se essa palavra te abençoou de alguma forma, não deixe de compartilhar com outras pessoas também. A minha intenção não é ter um canal grande, mas é verdadeiramente alcançar corações que estejam prontos a ouvir aquilo que Deus tem para falar. E que vocês tenham uma boa semana e fiquem na paz de Cristo.